Graças a paz, irmãos. Como é que vocês estão aí? Mais um dia de quarentena, não é? E agora um domingo de Páscoa. Um domingo que normalmente estávamos acostumados a estar em família, a trocar ovos de Páscoa, toda aquela correria, né, pela compra dos ovos de Páscoa, de chocolates. E agora tudo mudou, né? Tudo mudou. Alguns pedem para vir em casa, né? Compram via aplicativos, pela internet. Outros ainda se arriscam indo comprar no mercado, né? Então, um domingo de Páscoa é diferente, mas a realidade natural, ela não muda as realidades divinas. E eu quero falar sobre uma realidade divina que se manifestou na nossa realidade natural, que é a ressurreição de Cristo Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, vou dar um tempinho, a abrir sua Bíblia em Mateus 28. Nós vamos ler do 1 ao 10, Mateus 28, do 1 ao 10. Enquanto você vai pegar a sua Bíblia, eu quero falar aqui com alguns irmãos que perguntaram sobre os vídeos. Então, primeiro aqueles que perguntaram sobre Colossenses 1, do 1 ao 12, com a graça de Deus nós vamos colocar no canal, certo? Vamos terminar e gravar, então esteja orando por isso. E desculpem os outros que perguntaram, desculpe o tanto tempo, né? A gente ficou quase as 2 semanas sem colocar os vídeos aqui, mas é justamente porque paralelo aqui tem os cultos que nós estamos conseguindo agora fazer no aplicativo, os nossos cultos online da Igreja Batista de Leade, certo? Mas com a graça de Deus nós vamos estar alimentando aqui o canal com exposições da Palavra de Deus. Então Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém? Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ilumine as nossas mentes para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Amém? Nós estamos aqui logo depois do sepultamento de Jesus, aonde José de Arimateia ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultar ali num sepulcro que ele tinha. E aí, antes disso, nós vemos os líderes religiosos pedindo a Pilatos para colocar guarda no sepulcro, porque por causa daquilo que eles tinham ouvido, de que o Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. Então Pilatos põe à disposição deles, né, uma guarda. E sendo o sábado um dia de descanso, então as mulheres ficaram em suas casas e elas não foram levar os aromas para colocar no corpo de Jesus. E no findar do sábado, ao primeiro dia da semana, e aí segundo os historiadores, são 6 da manhã. Naquela época o sol ainda estava nascendo,
e as mulheres esperaram provavelmente amanhecer por causa do perigo da noite. Né? Como Jesus vai dizer em outro lugar, a noite vem onde ninguém trabalha. Então, muito provavelmente por causa do perigo. Primeiro porque não fizeram no sábado, e quando o domingo entra, ele vai entrar às 6 da noite do nosso sábado. Então, ainda é à noite, então elas só vão no domingo pela manhã, às 6 da manhã. E a gente vai confirmar isso nos outros 3 evangelhos. E é interessante que esse ato de levar aroma só era feito com pessoas importantes. Isso já aponta para nós a importância do Cristo, a importância de Jesus para aquelas mulheres. É interessante também notar que os evangelhos não escondem que foram mulheres, que as primeiras a terem a notícia, né, a constatarem que Jesus Cristo tinha ressuscitado. O que na época o testemunho da mulher não era de muito valor, mas por ser um fato, por ser a verdade, os evangelistas eles não escondem. E aí o versículo 2, versículo 3, versículo 4 conta uma obra divina. Uma obra exclusivamente divina. E eu vou te dizer por quê. Se você olhar em Marcos, capítulo de número 16, seu versículo 3, diz o seguinte: diziam as outras mulheres: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Por quê? Porque também, segundo os historiadores, aquela pedra era muito pesada. Ela precisava de mais de 2, 3 homens para ser movida. Então as mulheres elas vão, mas pensando quem é que vai nos abrir o túmulo. Poderia ser os guardas, poderiam. Não sei se eles teriam essa benevolência para com elas, porque estão ali justamente para impedir que alguém vá e roube o corpo de Cristo Jesus. Então, elas vão perguntando, né, quem é que vai nos tirar a pedra? E aí Mateus nos conta que a pedra ela foi removida de forma sobrenatural. Mateus escreve um anjo. No versículo 3, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. O anjo do Senhor veio e removeu a pedra, tirou a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus também nos revela que nesta hora houve um grande terremoto. E aí você vai lembrar daquilo que aconteceu em Jericó, daquilo que aconteceu com Paulo e Silas, né, o terremoto que abriu as cadeias. E dá para notar aqui que é uma obra exclusivamente divina. A pergunta é: a pedra foi removida para quem? Para as mulheres mesmo? Não para Jesus? Não para Jesus. Essa pedra ser removida, ela é algo maravilhoso, justamente porque é especificamente para essas mulheres. Jesus não precisava que a pedra fosse removida para que ele saísse de lá. E por que não precisava? Aí você vai ver no final de João capítulo de número 20, que quando os discípulos estão com medo, temerosos dentro de casa, a Bíblia vai dizer que as portas estão trancadas e Jesus passa por elas. Jesus passa por ela, ainda com o corpo glorificado, ele passa por entre a porta, pela porta. Essa porta está trancada, ele consegue atravessar. E é interessante porque também não podemos dizer que ele é só uma alma, um espírito, porque depois ele diz: me dá de comer, me dá de beber, depois ele diz: toquem aqui, para ver que realmente tinha um corpo glorificado. Mas as portas trancadas não deteram Jesus. E a pedra não deteria Jesus. Jesus não precisava de que a pedra fosse retirada. A pedra é retirada justamente por causa das mulheres. E aqui, por favor, não me entenda mal, eu sei que nós estamos em um tempo de extremos. Mas é lógico que é levado em conta a força delas. E se com certeza se fosse um discípulo, ou até 12 discípulos, também seria levado em conta. Homens, também seria levado em conta. Elas não tinham forças para retirar a pedra. Elas precisavam de que alguém retirasse a pedra para elas.
Elas precisavam de ajuda. Se a pedra não fosse retirada, se ninguém chegasse para ajudar, elas não veriam o milagre da ressurreição. Elas não comprovariam que o Cristo realmente ressuscitou. Imagine, Jesus ressuscita e a pedra está lá fechada, fechando o sepulcro. Então o anjo do Senhor vai lá e tira a pedra. Veja bem, se essa passagem ela não revela bastante sobre quem é o homem, quem é Deus e a sua maravilhosa graça. Nós somos como aquelas mulheres que não têm força para retirar a pedra da incredulidade dos nossos corações. Nós somos muitas vezes como aquelas mulheres quando nós não temos forças para continuar a caminhada. Nós somos como aquelas mulheres quando nós não encontramos forças, não está no nosso poder mudar alguma situação. Nós somos aquelas mulheres na incapacidade delas, mediante aquela pedra, a dificuldade, o peso daquela pedra. Esse é o homem, incapaz, incapaz. Esse é o homem sem forças, se tratando de incredulidade, se tratando de reconhecer a Deus, se tratando de levar em conta o seu Criador. Esse é o homem perdido, que não tem forças e que não pode se achegar por si mesmo. E o que é que essa passagem revela sobre Deus? O seu poder, a sua força e a sua graça. Isso está no terremoto, isso está no anjo do Senhor, que apenas um anjo retira a pedra e ainda assenta sobre ela. O poder de Deus sobre a nossa incredulidade. O poder de Deus retirando essa pedra que é como venda dos nossos olhos e nos revelando a grandiosa obra que está ali dentro do sepulcro, que é o Cristo Jesus ressuscitado. Então Deus vem com a sua maravilhosa graça e retira a pedra, para que a gente possa ter acesso. E não só, meu querido, na incredulidade, meu irmão e minha irmã, mas em tudo. Em tudo. Em tudo a mão graciosa, a mão misericordiosa, a mão poderosa, o braço forte do Senhor, Ele está conosco, retirando pedras da nossa vida e nos dando acesso, retirando o peso muitas vezes das nossas vidas e nos dando alívio, retirando a dificuldade, retirando a tristeza, retirando a angústia, tantas coisas que são pesadas para nós, tantas coisas que nos mostram incapazes, que nos mostram fracos, que nos mostram impotentes mediante aquela situação. E o Senhor com a sua maravilhosa graça, o Senhor com a sua misericórdia, com a sua mão forte e poderosa, vai e retira a pedra. Há uma necessidade de reconhecer essa graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Há uma necessidade de reconhecer essa graça maravilhosa que nos alcançou no nosso tempo de incredulidade, como a pedra estava para aquelas mulheres, tapando, impedindo-as de ver o milagre da ressurreição. Assim era a nossa incredulidade, tapando os nossos olhos, nosso coração, a nossa mente, nos impedindo de ver a grande obra de Deus. Mas graças a Deus por meio de Cristo Jesus, graças a Deus por meio do seu Santo Espírito, que abriu os nossos olhos e nos fez enxergar essa verdade maravilhosa, que é o Cristo ressurreto. Amém? No versículo 5, o anjo então diz às mulheres, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Dostoiévski, o escritor russo, disse certa vez que o vazio dentro do homem, no coração do homem, é do tamanho de Deus.
E esse é o homem, voltando sobre quem é o homem, eu acredito que o homem, ele, embora a Bíblia vai dizer, né, que ninguém fosse procurado e não achou ninguém que buscasse a Deus. Mas eu acredito que o homem, ele, a procura, né, ele está procurando se saciar, ele está procurando satisfazer esse vazio. E o que ele não sabe é que o final disso, quem vai preencher esse vazio é o Cristo, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, sem saber o que precisa, quem é que ele precisa, ele está à procura de Cristo Jesus, mas ele não sabe disso. E até quando lhe for instalado de que ele precisa de Jesus, ele vai procurar, se for pela sua própria vontade, ele vai procurar em lugares errados. Como a gente vê aí pessoas abraçando um Jesus dinheiro, abraçando um Jesus saúde, abraçando um Jesus guarda-costa, né? Um Jesus que protege de todas as coisas, que não deixa que nada lhe toque. Então atrás de outro Jesus que não é o das Sagradas Escrituras. E o anjo, quando vê as mulheres ali, as mulheres que estão apavoradas com tudo aquilo que viram, o anjo diz: não temais, porque sei que buscais Jesus o crucificado. Elas estão buscando Jesus. Elas estão querendo se achegar a Jesus para fazer aquilo que estavam tentando fazer. Mas ele não estava lá. Ele não estava mais lá. Glória a Deus porque ele não estava lá. E essa é a nossa situação. Às vezes estamos procurando aonde Jesus não está. Esse é o homem procurando satisfazer o seu desejo em todas as outras coisas, sem saber que esse vazio só será preenchido por Cristo Jesus. Quando Deus tomar esse lugar no coração do homem e então ele se sentir satisfeito. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Veja bem, a maior bênção que podemos receber é essa certeza, essa fé em Cristo Jesus, é a certeza dessa ressurreição. Por quê? Porque sem a ressurreição é a prova de que o sacrifício valeu a pena. A ressurreição é a prova de que tudo que foi feito há 3 dias atrás na cruz realmente foi eficaz. Se nós olharmos para os 3 evangelhos, a gente vai ver 12 discípulos no caminho de Emaús, cabeça baixa, tristes, angustiados, voltando, desesperançosos. A gente vai ver essas mulheres indo tristes já sem nenhuma esperança, né, da ressurreição, porque estavam ali para colocar aromas e ficam estarrecidas quando veem que Cristo ressuscitou. A gente vê os discípulos com medo, a gente vê Tomé na sua incredulidade, dizendo: eu só acredito se eu ver e tocar nas suas feridas. Por quê? Porque Jesus tinha morrido como qualquer outro morreria. Jesus está sepultado como qualquer outro homem. O que prova de que aquilo que foi feito na cruz é a obra de Deus. O que prova para todos os discípulos, não só para Pedro quando disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas o que prova para todos de que aquele ali é o Filho de Deus, de que é o próprio Deus ali naquela cruz. A ressurreição. A ressurreição é a prova de toda a grande obra de Deus. E os anjos dizem: vinde e vê. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vinde e vê. Olha, prova da ressurreição. Prova dessa beleza, dessa grandeza, dessa maravilhosa obra de Deus. Abre os seus olhos, ver a grande obra que o Senhor fez. É isso que os anjos estão falando. É como o Espírito fez comigo, fez com você.
quer fazer com você que ainda não crê em Cristo Jesus. Abrir os nossos olhos para enxergar essa grande e essa maravilhosa obra. Agora preste atenção no versículo seguinte. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Você viu, você provou, você tem a certeza, você recebeu a fé salvífica de que ele ressuscitou? Então agora vai depressa. Vão depressa e avisa os discípulos. Vão depressa e avisa aqueles que estão angustiados. Vão depressa e avisa aqueles que não creem. Vão depressa e avisa aqueles que estão com medo. Vão depressa e avisa aqueles que estão trancados dentro de casa. Avisar o quê? Avisa que ele ressuscitou. Avisa que ele está vivo. Avisa que ele é o próprio Deus e que a obra feita na cruz foi verdadeiramente consumada e é eficaz para todo aquele que nele crê. Sai correndo e proclama, Marias. Vão correndo proclamar. Mas vão com alegria. Vão proclamar, e é isso que elas fazem. E retirando-se, versículo 8, retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas saem correndo. Você consegue enxergar isso? Ali naquelas ruas ali de Jerusalém, ali da Galileia, aquelas mulheres correndo feito loucas no meio da rua. Provavelmente chorando, mas agora de alegria. A alegria é tanta que elas começam a chorar. Estavam chorando de tristeza e agora as lágrimas caem porque a alegria não consegue ser contida. Elas saem correndo. Chega agora à casa onde os discípulos estão, tristes, abatidos, e elas começam a gritar: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E eu posso imaginar algum deles perguntando: ele quem? Ele quem está vivo? Quem é ele que está vivo? E elas, todas eufóricas, olhando para os discípulos e dizendo: Jesus Cristo está vivo. A morte não conseguiu detê-lo. Os grilhões da morte não conseguiu segurá-lo naquela sepultura. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Independente se crescem, independente se disseram, olha, tão loucas como vão dizer, né, que era, não, vocês viram aí um fantasma, qualquer coisa menos Jesus. Mas a fé, a alegria da certeza daquele que elas constataram, elas viram, elas tocaram, versículo 9 diz que aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Nada disso pode impedir, pode conter a alegria e impedir essa proclamação delas. Jesus, mais uma vez, então, exorta a esse ide, né? Vão e avisem, ele diz, versículo 10, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Vão e proclamem aquilo que vocês viram, aquilo que vocês provaram. Vocês foram chamadas, lembra? Vinde e vede, agora vão e avisem, vão e proclamem. Meu irmão e minha irmã, o domingo de Páscoa, antes de tudo mesmo, ovo, Páscoa, creio que até da própria comunhão, é um domingo de proclamação. 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 Não espere a proclamação daquele que não crê. É proclamação daquele que crê. É um domingo de proclamação daqueles que creem. É um domingo de proclamação daqueles que vieram e viram. É um domingo de proclamação daqueles que sentiram o seu coração pular dentro do peito, aqueles que se alegram só de ler só de ler essa passagem, eles se alegram porque têm a certeza de que Jesus ressuscitou.
Eles viram o Espírito Santo abrir os olhos, a pedra da incredulidade foi retirada e eles comprovaram, eles têm a certeza como se estivessem naquele domingo pela manhã ali. Tenha a certeza de que ele ressuscitou. Esse domingo é o domingo de proclamação. É um domingo de, ainda que em casa, mas no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, com aqueles que estão na sua casa. É um domingo de proclamação. Proclame essa verdade. Proclame de que você provou e de que você viu com os olhos da fé de que ele ressuscitou. Proclame essa verdade. Não tem ovo de Páscoa, não tem nada que seja maior do que isso. Essa alegria da proclamação de que ele está vivo. Você é convocado a fazer isso. O id começa daqui. Jesus vai dizer, é a mesma raiz da palavra, Jesus vai dizer a mesma coisa. Alguns versículos à frente, quando ele diz, ide por todo mundo e proclamai o Evangelho. Então, domingo de Páscoa, a sua vida é uma vida de proclamação do Evangelho, das boas novas, de que Cristo Jesus ressuscitou, de que Ele é o próprio Deus, de que o sacrifício na cruz valeu a pena, com alegria. Lembre do tema da mensagem, proclamando com alegria. Proclamando a ressurreição com alegria. Proclame com alegria. Que esse seja um domingo de alegria, porque ele ressuscitou, como diz aquele louvor. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Então a gente pode sim, você pode proclamar para aquele que está em casa com medo do coronavírus. Não para ele sair, lógico. Mas que ele não precisa temer. Ele precisa se precaver, mas ele não precisa temer, ele não precisa temer porque Jesus ressuscitou. Porque em Cristo Jesus não precisamos ter medo de nada disso. Porque a nossa segurança está em Cristo Jesus. Esse é um domingo para que você proclame Cristo a essas pessoas que estão com medo. Esse é um domingo de proclamar Cristo nas suas redes sociais para que chegue aquelas pessoas que estão trabalhando e também estão com medo, aquelas pessoas que estão convalescendo, aquelas pessoas que estão lá enfermas com esse vírus e com medo por causa das mensagens que tem. Agora mesmo temos visto aí de que os Estados Unidos fez mais de 2.000 mortes, o vírus fez mais de 2.000 mortes em apenas 24 horas. Meu amigo, muitas dessas pessoas, porque eu creio que não chega só para ímpio, mas muitas dessas pessoas precisam ter esperança além dessa vida. Elas podem não saber, mas elas precisam de Cristo Jesus. Elas precisam saber que Ele ressuscitou. Elas precisam saber que Ele vive. Elas precisam saber que Ele venceu a morte. Elas precisam saber que se a morte não foi capaz de detê-lo, não é um vírus desse que é capaz de detê-lo. Que Ele é poderoso. Elas precisam saber sobre esse Deus gracioso que retira essas grandes pedras da nossa vida, esses grandes pesos da nossa vida. Ela precisa conhecer o Deus que é poderoso para curá-lo de qualquer enfermidade. Então, que esse domingo seja um domingo de proclamação com alegria para você. Que seja um domingo de proclamação em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, certo? Obrigado por estarem curtindo o canal, ou seguindo o canal, curtindo aí, dando joinha, certo? Algumas pessoas me pediram para fazer na horizontal, né? Gravar na horizontal. Eu ainda estou aprendendo um pouco sobre tudo isso aí, certo? Eu creio que com o tempo os vídeos vão melhorar, a gente vai editar e outras coisas mais, tá bom? Continue orando por mim, orem pela Igreja Batista de Leade, a igreja na qual eu sou pastor, certo? Continue orando pelas nossas famílias, continue orando para que Deus continue dando graça, sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, aos enfermeiros, àqueles que trabalham na limpeza, aos governantes e tantos outros. Continue orando e proclamando com alegria, porque Jesus ressuscitou.
Amém? Deus os abençoe.